O primeiro-ministro Narendra Modi foi reeleito para seu terceiro mandato à frente da Índia. Com isto, se iguala a uma figura histórica do país, Jawaharlal Nehru, o qual, junto com o egípcio Gamal Abdel Nasser e o iugoslavo Joseph Broz Tito, criou o movimento dos países não alinhados, grupo que se opunha à divisão entre Estados Unidos e União Soviética, que gerou a Guerra Fria. Hoje, em meio ao recrudescimento dessa disputa entre potências, Modi consegue manter a Índia à parte, fazendo alianças ora com um, ora com outro, conforme os interesses do país. Um país que não para de crescer em todos os sentidos. A Índia passou a China como nação mais populosa do mundo, somando 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E na economia deu um salto, passando de 11ª em 2012 para a 5ª economia do planeta em 2024, superando seu antigo colonizador, o Reino Unido. Apesar do salto dado, a Índia de Modi não quer parar de crescer economicamente. O projeto é se tornar a terceira economia mundial. Respaldo político para tal não falta. Apesar de os números da eleição não lhe serem tão favoráveis conforme foram os da eleição anterior, Modi conseguiu manter maioria no parlamento de 543 membros, conquistando 272 cadeiras para o seu Partido do Povo Indiano. O rival Congresso Nacional Indiano chegou a 88 cadeiras. Neste país, em que a população é composta de 80% de hindus e 14% de muçulmanos, as questões religiosas pesam muito na política. Daí o fato de Modi ter tratado o assunto com muito cuidado durante a campanha. Até porque a religiosidade do povo é um importante fator a fazer com que o país, apesar de sua superpopulação, tenha um baixo índice de violência. Apesar das desigualdades sociais, a Índia é uma potência econômica graças ao impulso dado a setores como de informática e tecnologia de ponta. Sem descuidar da parte da agricultura, com exportações de trigo, arroz, algodão e chá, além também da exploração de minérios. Com exceção dos anos de pandemia, a economia indiana registra crescimento médio anual de mais de 5% há 14 anos. Os dados anualizados fechados no primeiro trimestre de 2024 apontam 7,8% do crescimento do PIB. Segundo um relatório do CBER, Leading Economic Forecast and Analysis, publicado em dezembro, a Índia deverá manter um forte crescimento de cerca de 6,5% ao ano entre 2024 e 2028 e tornar-se a maior economia mundial até 2032, ultrapassando o Japão e a Alemanha. Entre os fatores que têm feito a Índia crescer está a implantação de multinacionais no país. E os principais atrativos que levaram essas empresas a se instalar na Índia foram o elevado número de mão de obra com baixo custo e o enorme mercado consumidor. Vale lembrar que desde a década de 1950 até a de 1980, a economia indiana seguia tendências socialistas. A economia se manteve paralisada por regulamentos impostos pelo governo, o protecionismo e a propriedade pública, o que levou a uma corrupção generalizada e um lento crescimento econômico. Em 1991, se converteu em uma economia de mercado e, a partir daí, tudo começou a mudar. O país entrou até na corrida espacial, com alguns feitos marcantes, tanto que mandou uma sonda à Lua. Em 23 de agosto de 2023, a nave Chandrayaan-3 pousou no ponto mais próximo do Polo Sul da Lua,
do que qualquer outra espaçonave na história já se aventurou. E em setembro partiu uma outra espaçonave rumo ao Sol, tendo mandado imagens inéditas da Terra em relação à Lua. Enfim, este é o país que Modi comanda e por isso não surpreende sua reeleição. Mas há para o primeiro-ministro alguns grandes desafios pela frente. A expectativa de vida do país é de apenas 63,5 anos, enquanto que 200 milhões de habitantes estão em quadro de pobreza crônica. Há que considerar, no entanto, que em 2005, 55% da população vivia na pobreza generalizada. Hoje esse índice está em 16%. Só nos últimos 5 anos, 10% da população escapou da pobreza. Então, há boa perspectiva. E também um trabalho para Modi ter a oportunidade histórica de superar o seu consagrado antecessor Nehru, não só no tempo de permanência no governo, mas principalmente nos resultados relativos ao crescimento do país e ao bem-estar da população. Com o panorama internacional, Jurandir Soares.